A Catarina é soprano, diretora artística e apresentadora. Tem uma vasta carreira, não é, em termos de canto, em termos de formação. Neste momento, creio que podemos dizer que tem um programa no Canal 2, não é, Super Diva. A Super Diva terminou em fevereiro de 2016. Eu sei que estão a passar às 3 da manhã Super Diva, a primeira série da Super Diva. Okay. Sei que um vizinho meu oh menina, já vi ontem na televisão, não sei, às 3 e tal. Às 3 é um... Portanto, vocês não vão ver, vocês têm que dormir, não é? Mas eles podem gravar, podem jantar. Portanto, se vocês quiserem ver, acho que é bom, vocês poderão perceber melhor sobre o que vamos falar agora. O professor José Pedro Serra é licenciado em Filosofia e neste momento é professor catedrático aqui da Faculdade de Letras. Para além disso, é o diretor da biblioteca aqui da Faculdade e dedica-se, portanto, neste momento tem uma linha de investigação sobre as matrizes clássicas e cultura europeia. Portanto, é interessante também algumas questões algumas dúvidas que vocês possam ter relativamente a isto, que são as matrizes clássicas e a cultura europeia, não é? Não sei se têm ou não, mas poderão relacionar isso com o humor. Também seria interessante ver como é que é essa questão do humor nas matrizes clássicas. Depois, eu vou ler só a primeira frase, não é? Ele tem 38 anos, um gato de 9 chamado Haruki, uma cadela bebê chamada Indy, livros, discos, DVD e um carro em segunda mão. Eu também tenho 3 gatos. Ok. Portanto, para além destes momentos importantes, não é? É licenciada em Direito, é guionista, fez também ator, não é? Foi também ator, criou algumas obras que estão aqui na sua Leonor. E, para além disso, não é? Neste momento está a coordenar os textos, não é? Do 5 para a meia-noite. Sim, não é? o programa criativo, Exatamente. que é hoje. Estou super sereno. Aquilo que a proposta, o desafio que nós colocamos aos três intervenientes foi um bocadinho falarem do que é o humor, não é? Quando nós falamos do humor, não é? O que é o humor? É rir, é pensar, é entreter. O que é o humor e o que é que para cada um deles, não é? Como é que eles sentem humor e como é que vivem, não é? Nas suas vidas. Eu posso começar, tive um momento excelente, mal cheguei. Para já estou muito contente de estar aqui porque não vinha à Faculdade de Letras desde que estudava na faculdade em frente e vinha cá de vez em quando ao bar só para respirar um ar diferente do cinzentismo da Faculdade de Direito. Queria também, em minha defesa, dizer que sou licenciado em Direito, mas a única vez que estive em tribunal foi com o Marcolito, acho. E tive um momento ótimo. Só para contextualizar, que eu saiba, não há muito pensamento filosófico sobre o humor e sobre a comédia, mas há algum. E há, nomeadamente, um ensaio fundamental de Henri Bergson, onde ele estipula algumas teorias sobre o humor. Uma delas é a teoria da incoerência, segundo a qual nós nos rimos quando nos deparamos com coisas que pura e simplesmente não fazem sentido. Isso eu acho super interessante, passa a expressão, e louvável esta iniciativa, mas é difícil, não é? É um bocadinho como falar de poesia
Não sei se se lembram, vocês são todos muito mais novos do que eu, mas há um filme que eu recomendo vivamente, que é o Clube dos Poetas Mortos. Conhecem? Lembram-se daquela personagem magnífica do Robin Williams, que faz o professor, uma escola prestigiada, solene, e logo na primeira aula que ele tem com os seus alunos diz: abram aí o volume Introdução ao estudo da poesia do professor J. Evans Pritchard, e é um calhamaço de capa dura, não sei o quê, os alunos abrem. Agora, muito bem, selecionem aí o primeiro capítulo todo, que explica o que é a poesia, os alunos assim fazem. Agora, rasguem, rip it off, lads, rip it off. E eles ficam surpreendidos, depois começam a arranjar o livro, há um escape para eles. E porquê é que o professor faz isso? Porque é difícil de falar de poesia de forma objetiva, concreta, é difícil falar de poesia como se fosse uma ciência. Também é difícil falar do humor como se fosse uma ciência. E vou só dizer isto para nós pensarmos um bocadinho. Ao contrário de todas as outras coisas que nós fazemos na vida, mas são mesmo literalmente todas as outras coisas, quando nós nos rimos, não há um mecanismo cerebral. Nós rimos porque rimos. O nosso corpo toma conta, achamos piada a uma coisa, rimos. Tudo o resto, tipo, se eu agora, falando convosco, pegar nesta garrafa para beber, o meu cérebro, em milissegundos, analisou aqui o corpo e chegou à conclusão: isto parece uma sauna e tu estás com sede, é melhor beberes enquanto falas com as pessoas, senão a tua voz vai secar. Há decisões que nós tomamos. Tomamos decisões para estacionar o carro, tomamos decisões para saber a roupa que vamos vestir, tomamos decisões constantemente, se bebemos a bica curta, cheia, enfim. O riso, não. Por isso, o riso é, de facto, coisas diferentes para diferentes pessoas. Se fosse objetivo... E para diferentes situações. E naturalmente, para diferentes situações. Mas, pronto, já estou a falar demais, agora falo um bocadinho. Não, mas pode. Não, porque, por exemplo, tu tiveste um ataque de riso, também foi a situação que foi um bocado penosa. A pessoa também se ri quando está nervosa. Por exemplo, dou um exemplo face a uma experiência também emocional muito forte, ou que seja forte mais e que as pessoas não estão à espera. Por exemplo, os primeiros concertos que eu fazia a cantar ópera, os miúdos, então, principalmente as crianças que reagem de uma forma imediata, matavam-se a rir. Eu dizia: ok, à primeira vocês podem se rir porque é normal, mas à segunda já estão habituados, já não se riem tanto. E, portanto, o riso também é uma reação emocional a algo muito forte que nos não é? Quando nos deparamos e não sabemos como reagir. E muitas vezes reagimos a rir. Também é uma reação nervosa, não é? Isso me permites, Catarina, isso é um outro exemplo do que o Bergson chama a teoria do livro. Quem é que nunca se riu num funeral? Não é? Quem é que nunca se riu num funeral? Já toda a gente. Vocês, se calhar não, espero eu, para o vosso bem, são muito novos. Também é bom rir. Já também, à medida que a gente vai crescendo, vamos acumulando perdas, lamentavelmente, e nos funerais há sempre um momento, e nós sentimos profundamente culpados, mas há um momento em que qualquer coisa, vou resumir muito rapidamente, eu a primeira vez que fui a um velório na Basílica da Estrela, não fazia a mínima ideia que havia várias salas de velórios na Basílica da Estrela. Tinha morrido o pai de um grande amigo meu, um amigo meu que é sexagenário, o pai dele faleceu com 97 anos, magníficos genes. E o velório era na Basílica da Estrela. E lá fui eu. E na Basílica da Estrela estava um velório a decorrer. E eu fui à procura do meu amigo. Não vi o meu amigo. Não vi ninguém que eu conhecesse. Mas também não ia perguntar. Estive ali 20, 25 minutos. A certa altura comecei a estranhar que as pessoas olhassem para mim. Tipo... Mas pronto. Fiz o que tinha a fazer. E quando saio, já estou até pensei, o meu amigo, pronto, coitado, já não aguento mais para casa, estou a sair, estou na escadaria da Basílica da Estrela e o meu amigo volta. Então já lá estive, já fui lá em baixo. Então, mas vem agora comigo, que é importante, eu, claro, vou contigo. E qual é o meu espanto? Quando passamos pela sala do e seguimos para outra. E eu, envergonhadíssimo, digo ao meu amigo que tinha acabado de perder o pai, no exato momento em que entramos na sala correta: tu não vais acreditar, eu estive 25 minutos a velar outro corpo. E ele desata a rir no momento em que tinha dado um passo, para tão velhas carpideiras em todo lado, ele perdeu o pai e parte-se a rir. Toda a gente fica chocada e depois toda a gente se ri também, mesmo sem saberem do quê. Nós rimos porque estamos tensos e há situações que desbloqueiam. É um bocado como o sexo. Para vocês não, vocês são muito novos. Não pratiquem. Para a minha geração e mais velhas, o
humor em Portugal esteve acotado imenso tempo, mais de meio século de fascismo. E durante muito tempo, vocês já não apanharam isso, felizmente as coisas estão muito mais liberais agora, no melhor sentido do termo, mas no início da nossa jovem democracia e durante uns 10, 15, 20 anos, o humor em Portugal era basicamente, com honrosas exceções, brilharetes da Revolução Árabe, na chegada da Era do José, era com honrosas exceções, trocadilhos sobre mamas, não há outra forma de dizer isto. E então era mama, rabo, ei, toda a gente se ria. Porquê? É o alívio. Nós não podíamos falar sobre isto durante mais de 50 anos, de repente podemos falar. E é um humor que ainda se vê bastante em países latinos, é muita a graçola sexual, não custa riso, vocês de certeza que... Ou Maré Alta, aqueles programas onde há umas miúdas coitadas que são pagas, são objetos, não é? São pagas para passarem controles de segurança de barcos e depois vem sempre uma rabanada de vento, elas infelizmente vieram sempre muito pouco vestidas e a saia sobe. E dois atores com a idade para ser pais ou avós delas fazem uma careta e... Enquanto existir humanidade vai haver essas graçolas. Enquanto houver estas atrações entre homem e mulher... Eu acho que nós estivemos aqui a falar do riso e do humor. E se calhar o riso e o humor podem não estar tão intimamente ligados. Não é? O humor pode ser uma coisa e o rir, como nós estivemos aqui, pode estar ligado ao humor. Não é? O que é que o professor tem a dizer? Pois já está, estou imensamente arrependido de ser convidado, é isso tudo? Não, arrependido não estou, mas não concordo minimamente consigo. É isso que faz. Antes de mais nada, quero agradecer à doutora Leália Cruz, muito obrigado por me ter convidado. É coisa que me espanta muito, e espantou, porque na verdade eu não tenho muita graça, ou nenhuma. E em segundo lugar, porque a minha costela é muito mais trágica que cómica. Além do mais, na verdade eu frequento esta casa há muitas décadas e nunca fui arguído, nunca entrei numa casa de banho desta forma desprevenida, de forma que não tenho esta história engraçada para vos contar da casa de banho, e por isso corro o risco de ser uma personagem o mais monótona possível, porque não tenho nenhuma destas graças para contar. Mas, ao contrário também do que disse, acho que há um corpo muito grande de pensamento sobre a comédia, de pensamento filosófico e literário sobre a comédia, que não se restringe apenas ao Bergson. E seria impossível estabelecer, julgo eu, todas uma espécie de parâmetros ou de lista em que pudéssemos indicar as situações que podem provocar o riso, porque são efetivamente imensas, não é possível de uma listagem. Agora, para mim, aquilo que eu considero mais interessante do ponto de vista do humor não está assim tão longe da tragédia ou da epopeia, que para mim são, de facto, os grandes géneros literários ou os grandes géneros, se quiser. Porque o humor implica uma extraordinária e sábia, muito sábia maneira de inverter as coisas tal como mecanicamente e habitualmente se entendem, se fazem e se promovem até. Ou seja, o humor implica, porque há uma espécie de humor que se aproxima de uma vulgaridade, de uma buçalidade, de uma banalidade, que devo dizer-me é absolutamente insuportável, que é uma espécie de caça ou de pesca aos piores instintos da pessoa. Platão tem uma larguíssima reflexão sobre esse chamamento, não é, da graça fácil, das graçolas, como lhe chamou, da graça fácil, que alimenta as partes mais débeis, de facto, mais primitivas, não é, dos ouvintes ou do público, e que tem, do ser humano, e que tem imenso sucesso por isso. Uma das variantes é essa graçola de caráter pseudossexual, que, na verdade, a mim não me fascina nada. Até por esta razão, porque aparentemente, e também
aqui iria um pouco ao seu encontro, porque também há uma forma de ser anticonvencional que é convencionalíssima, não é? Quer dizer, esta forma, por exemplo, de dizer muitos palavrões em sítios onde habitualmente não se diz palavrões, é uma forma de ser absolutamente convencional, desengraçada e, eu diria, extraordinariamente conformista, porque é apenas uma obediência cega àquilo que é o critério habitual, a oposição apenas àquilo que é o comportamento habitual das pessoas. Ora, do meu ponto de vista... Só para fazer assim. Só um parênteses. Eu, quando digo que acho que não há muito pensamento filosófico, literário há bastante, filosófico, eu digo, estou a pensar em termos de professores, há certamente mais pensamento filosófico sobre a tragédia, sobre o amor, sobre a morte. Mas sabe, é que, no fundo, do meu ponto de vista, o amor é também sobre as mesmas questões. É uma forma de pensar a tragédia, porque, no fundo, quer sobre o humor, quer na tragédia, nós atacamos aquilo que nos dói. Basicamente é isso. O humor não é outra forma, senão uma maneira diferente de atacar aquilo que nos dói. E o que é que nos dói? O que nos dói, olha aí, é o que dói-nos a finitude e a morte, dói-nos a doença, dói-nos a perda, dói-nos os amores e os desencontros amorosos, dói-nos os projetos que acabam por entorpecer e se não realizam, dói-nos os maus políticos e o desconcerto do mundo. Ora, isso é realmente... Não sei quem é a frase, mas só há lá a nota de rodapé. A comédia é a face maquilhada da tragédia. Só não consigo situar o autor. Eu nem punha assim, porque acho que isso é redutor também. Sabe que, há outros tipos aliás, de o próprio momento da criação da tragédia deu-se na Grécia e na mesma sociedade que criou a tragédia. E isso é comédia. A comédia, a Grécia criou, no mesmo momento, nas mesmas circunstâncias, criou a comédia e criou a tragédia. Ora, o que é que me parece, só para responder diretamente, o que é que me parece muito mais difícil do que ser engraçado mediante o vocabulário tosco ou mediante a graça fácil? O que é realmente difícil? Realmente difícil é subverter a ordem habitual das coisas, pôr a nu aquilo que são as fragilidades do nosso pensamento habitual e da nossa maneira mecânica de agir, de tal forma que, na verdade, o nosso habitual sentir, o nosso habitual fazer, os nossos, assim, bastante vulgares sentido para as coisas, ficam em causa. E, nesse sentido, nós somos verdadeiramente estremecidos perante a experiência do humor, ou do cómico, ou da graça. Agora, para isso, talvez até mais difícil do que o fazer chorar, é preciso uma extraordinária capacidade e inteligência e cultura, parece. E cultura, porque não se pode fazer humor sem cultura, e uma extraordinária capacidade de subverter as coisas, de exaltar e de, afinal, mostrar, no outro sentido, olha, o rei vai nu. É, no fundo, o rei vai nu. Ou seja, eu julgo que para se ter humor é preciso essa capacidade de despojar-se a si e aos outros daquilo que é a ganga de superficialidade, de hábito, e isso é particularmente difícil, parece-me. Eu queria dizer também, já agora, isso é uma graça para si, de que o Clube dos Poetas Mortos tem muitos aspectos positivos e tem muitos aspectos negativos, me parece, e esse de rasgar o grande volume sobre a poesia não me parece mais interessante. Porque justamente dá a ideia de que a cultura se faz contra a cultura, não é verdade? Não tem que ser assim. Não é verdade. Não é verdade. Há uma espécie de cultura convencional. Eu fui aluno antes do 25 de Abril e sei bem o que éramos, enfim, a maior parte de vós já não apanha isso, infelizmente,
a maior parte de vós hoje não tem cimentas para decorar e para ler. Eu ainda tive. Eu tive. E isso realmente era uma coisa. Mas a verdadeira cultura não consiste em destruir os grandes calhamaços. E muito menos o que está por trás, não é? Não há essa. Uma pessoa não pode avançar se não souber o que está por trás. Há perigos extraordinários do riso. Agora, então, deixe-me citar num romance que teve um grande sucesso, que foi O Nome da Rosa, de Humberto Eco, e aliás, recomendo vivamente para quem não leu, os jovens que o leiam. Há o romance, de resto, é interessante porque incide sobre aquela parte da comédia, da poética de Aristóteles que se perdeu ao longo da história. Aristóteles, que escreveu a obra sobre a poética, sobre a tragédia, sobre a comédia, a parte da tragédia, o que lhe dá razão, no sentido que a tragédia foi sempre considerada, não é por acaso que a parte da tragédia sobreviveu e a parte da comédia desapareceu. Mas existe um exemplar no mosteiro longínquo, há um exemplar na comédia. E um dos monges, Jorge, o seu nome, um dos monges empenha-se claramente em manter desconhecida essa parte da comédia. E porquê? Porque aparentemente ele é contra o riso. Porque o riso, em seu entender, deforma a alma humana, baseado numa interpretação muito discutível, de acordo com a qual Jesus se não riu, estamos num mosteiro. Ele procura justamente esconder essa esconder, exatamente. Da vida. Quem não ri, não vive. Exatamente, pretende esconder. E isso é extraordinariamente deformador, como é óbvio. Agora, há um aspecto que eu acho que o monge tem razão. É que há uma espécie de riso buçal que macaqueia o homem. Isto é, que o transforma e que o empurra para uma caricatura. É uma caricatura do riso Sim, e do sim, humor. O que me parece, relativamente aos programas de humor, é que o risco que correm é este. O risco que correm é justamente este. E isso é curioso porque... Mas como diz a Catarina, e eu estou extremamente de acordo, quer dizer, ao mesmo tempo afirmar-se ou escolher isso é também e às vezes é preciso tomar riscos, às vezes é preciso, mesmo grandes humoristas, têm momentos de seguiça ou que foram tão fácil, não estavam tão inspirados. Aliás, todas as pessoas na vida, em cada profissão, têm direito ao seu erro. Quantas aulas não correram bem, porque naquele dia... Mas é verdade, é um grande risco. O programa do humor, naquele dia, não correu tão bem. Claro. Agora, que o humor é absolutamente necessário. Não tem qualquer. E nessa sequência, o que eu gostava era que vocês partilhassem um bocadinho qual é um programa que seja para vocês de referência em termos de... Desse equilíbrio. Exatamente, desse equilíbrio entre fugir a essa possibilidade, porque realmente essa questão do... Se é que nós podemos falar, e por acaso estava-me a lembrar há bocadinho do livro A Beleza, do Roger Scruton, em que ele, para falar da beleza, ele fala do humor e diz que também no humor também é preciso, questiona um bocadinho o bom gosto e o mau gosto, e diz que também há ali uma fina linha que se faz por vezes. Tem a ver com a exigência também. Qual é então o vosso programa? Posso dizer, já agora, fui eu que falei menos. Então, olha, o tal canal para mim é daquelas referências, tem tudo aquele programa. Eu acho, mas é uma obra-prima do humor, porque tem tudo, ele quase que vai debruçá-la às coisas mais filosóficas e mais fundas da vida, depois vai às piadas também mais boçais, mas sempre com inteligência, sempre com uma criatividade enorme. Sempre hilariante. Depois, do seu ponto de vista técnico, tem um guarda-roupa, todos os decors, a luz, a realização, de facto é um manual de novidade a nível do programa de humor, do audiovisual português. Acho que de facto é uma referência. Eu continuo a ver com o mesmo entusiasmo quando vi que era muito pequena quando vi os programas, portanto havia coisas que se calhar passavam um bocado ao lado, mas eu ficava fascinada a ver, e toda a equipa, todos os atores, toda a direção de atores, de facto é o Herman no seu melhor e de facto é uma referência absoluta.
Depois também gostava muito dos Gatos Florentos, sinceramente, diverti-me muito com essa série, acho que funcionou muito bem. Para mim, se calhar, e agora, há pouco tempo, eu divirto-me bastante com os donos disto tudo. Há programas mais conseguidos do que outros, mas a verdade é que eles às vezes são absolutamente hilariantes e são fantásticos. E para Eu acho que não há programas no mundo perfeitos, precisamente por aquilo que o professor disse, os riscos do humor, os riscos a que o humor está exposto. De qualquer forma, acho que é admirável esse risco. É um risco que a tragédia encenada não tem. Nós conseguimos ver... Completamente. Tu não imaginas a tragédia de fugir, que se transforma em comédia desgraçada, se não é bem feita. Sim, tem esse risco. E as pessoas, em vez de chorarem, matam-se a rir. E há Certo, mas não é. Mas há uma rede, apesar. Há uma rede. O que a Catarina, por acaso, posso dar um exemplo. Dou um exemplo rápido. Isto aconteceu no Teatro Nacional há muitos anos. Jovens atores do Teatro Nacional Dona Maria gostavam de infernizar a vida a um velho ator do Teatro Nacional Dona Maria. Este velho ator, recentemente, fazia de Camilo Castelo Branco. E na peça, a peça terminava com o suicídio de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, interpretado pelo ator velho, o velho ator, escrevia a sua carta de suicídio, sentava na secretária, depois abria uma gaveta de onde tirava uma pistola, dava um tiro na cabeça, caía sobre a sua carta, luzes apagavam-se, fim da peça. Ora, os atores jovens do elenco gostavam de infernizar a vida ao veterano e roubava-lhe a pistola, ele um dia teve que se matar com a pena não escreveu a carta. Um dia o veterano ator não estava mais para aturar chatices e pediu ao eletricista e ao contra-rega para darem a chave, ele ia ficar responsável pelo adereço de pistola, e pela chave da secretária, onde ele está sentado, na personagem que ele está a adiantamos para novo espetáculo. 3 horas de espetáculo, dramalhão sobre Camilo Castelo Branco, chega à altura, o clímax, Camilo Castelo Branco vai matar-se. Escreve a sua carta de suicídio, dobra a carta, mete-a num envelope, abre a gaveta, tira a pistola, dá um tiro na cabeça, guarda a pistola na gaveta. Fecha a gaveta à chave. Virou comédia. E na cabeça dele estes putos não me lixam outra vez. O que eu quero dizer é que na comédia... Na comédia, no drama, há um ambiente criado, enfim, é como um concerto de rock. Se o baixista der um prego, o baterista disfarça. Se o guitarrista se enganar no solo, passa depois a taxa de improviso. Na comédia, aquilo ou tem piada ou não tem. E se falha imediatamente. Portanto, nesse aspecto, é E olha que na tragédia também. é mais admirável. Tu és humorista, se calhar não tens tanta experiência. Eu já fiz uma ópera, por incrível que pareça. Mas nós na ópera, por exemplo, eu tenho feito vários espetáculos que brincam com os clichês da ópera, que é aquele melodramatismo todo, não é? A ópera leva ao melodramatismo e leva a um patamar emocional, por exemplo, no teatro não funciona. No teatro, por exemplo, existem grandes malogros no teatro que se transformaram grandes êxitos na ópera. E, portanto, eu já fiz vários espetáculos a brincar com esses clichês, precisamente com as cenas que correm mal. Porque nós, quando estamos a fazer cenas trágicas, temos que manter um certo distanciamento que o humor permite. Portanto, o humor, para mim, é uma espécie de tábua de salvação até para viver. Nos dias em que eu estou com menos humor, aquilo não corre bem. E mesmo para trabalhar, eu acho o humor fundamental, porque amacia a comunicação entre as pessoas, mantém-se um nível de respeito, um nível que é fundamental com um bom profissional, eu acho que seja que área for. Os grandes médicos têm sempre um bocado de sentido de humor quando falam de doenças trágicas que representam a morte, que representam... Normalmente mesmo. E, portanto, o humor é essencial para a vida humana, é um escape fundamental para tudo, portanto é essencial. Agora, acho que o risco é igual na tragédia e na comédia, e se cada um naquilo que faz tem sempre um risco. Isto é Quando sai bem, quando sai mal, é uma desgraça. Discordamos constantemente, portanto isso é bom. Mas isso é bom. Tem a ver com as experiências de cada um. Então, e qual é a novidade? Para além dos 5 à meia-noite? Tantos. Não, nunca falaria em causa própria, mas para falar sobre
Portugal. Mas pode falar outro que seja O referido. tal canal é evidente, sim, sem dúvida nenhuma. Ainda gosto mais do Evan Enciclopédia, que é uns anos mais recente. E gosto muito mais do último a sair do Bruno Nogueira do que do Odisseia. Muito mais. Porque, pronto, este aqui, enfim, aqui está a falar disto, não é só a opinião pessoal, achei o Odisseia extremamente onanista, e eu acho que os atos onanistas deviam ser praticados em privado, mas escusaram de ter filmado aquilo e mostrar. O último a sair, para mim, é genial. Para já, conseguiu fazer uma sátira absolutamente contemporânea sobre a praga que nos aflige há vários anos, que são os reality shows. E, ao fazê-lo, ainda convencer centenas de milhares de pessoas durante semanas e semanas a fio que aquilo era real, é brilhante e eu, ainda por cima, parece-me inédito. Eu não conheço nenhum formato internacional que tenha conseguido fazer aquilo que eles conseguiram no último a sair, que era, portanto, um falso reality show. Nesse aspecto, acho que era um programa, evidentemente, que teve os seus momentos irregulares, pessoais, mas acho que o conceito foi plenamente atingido. A nível global, eu acho que caminhamos cada vez mais para, e ainda bem, um humor cada vez menos óbvio. O Ricky Gervais, inglês, iniciou uma tendência com a série Office e depois Extras, que se tem espalhado. Vemos isso em Modern Family, por exemplo, em uma série chamada Community, que é um humor que chega pelo constrangimento, não vai à procura da piada. Não está mais ou menos marcado na página no momento onde se as pessoas não rirem e falhamos aqui. Não. É um humor de situação que coloca personagens em contextos cada vez mais embaraçantes, e é desse desconforto que nós vamos buscar o nosso entretenimento. E eu acho há o género de utilizar o mockumentary. Portanto, os programas são feitos como se estivessem a ser... Permanente ironia, não é? Mais quase ironia. Mas para mim, a ironia para mim é uma ferramenta humorística. Devíamos, de facto, escolher ironistas e humoristas, mas acho que também é possível encaixá-los numa categoria lata. Eu não tenho respeito não consigo respeitar um humorista que não saiba usar a ironia. Começando pela auto. Aliás, só uma nota pessoal, vou chocar provavelmente, porque a malta nova gosta muito disto, mas eu acho que se vive em Portugal uma praga que dá pelo nome do humor negro, mas tem um ênfase no negro. Porque quase todo o humor negro que se faz em Portugal é apenas provocatório e chocante, e uma coisa que provoca a seguinte reação em determinado público jovem: "Ei, não acredito que ele disse aquilo." Não é tanto, sem dúvida nenhuma, que o humor deve ser provocatório, mas nem sempre a provocação é humorística. E eu tenho muita dificuldade em aceitar comediantes que não sejam alvo das suas próprias piadas em momento algum. Dou-vos só um exemplo oposto de um comediante britânico chamado Jimmy Carr, que vos desafio, quem não conhece, a procurar. O Jimmy Carr, para já, tem uma figura muito... Ele faz humor negro, ele tem uma figura muito peculiar, de fatinho e gravata, um ar inofensivo, e de cara ele parece, de facto, um familiar do Roger Federer, que nasceu a ferros, no mínimo. E a primeira coisa que ele diz no seu espetáculo é: "I know what you're thinking. Oh, look, a Down Syndrome Roger Federer." Arrasa-se a si próprio, e já com humor negro sobre si mesmo, e a partir daí tem um bocadinho de carta branca para dizer o que ele quiser. E depois, volta e meia, volta a auto-depreciar-se. Eu acho que falta isso no humor negro em Portugal. E pessoalmente não gosto de piadas de cancro e bebés mortos. E agora, ainda hoje, perdemos 2 minutos da cultura portuguesa, de certeza que já há uma novidade qualquer online. São coisas que fazem um bocado de confusão. Mas que também, só para se dissertar um pouco filosoficamente, acho que tem a ver com uma era que eu vou mesmo chamar de banalidade do mal que nós vivemos nos dias. E vou dar exemplos. Os jornais online, quando aconteceu o que aconteceu no Charlie Hebdo, eu tenho um ritual de manhã, o meu cérebro demora pelo menos uma hora a acordar, e o meu ritual é sentar-me com um copo de café e abrir os jornais online e começar a ver coisas. Mas o meu cérebro não está, de facto, a funcionar. E eu, num jornal online, conhecidíssimo,
aparece-me um vídeo. Pá, eu abri o vídeo sem ter lido bem aquilo que era. E era um vídeo onde se viam os terroristas que cometeram aquele ato hediondo no Charlie Hebdo a assassinarem a polícia de bicicleta, que já está a cair no chão e passam por ele e executam. E eu fiquei... não vomitei por acaso, posso bem dizer que me senti violentado, eu não queria ver aquilo, não percebo o interesse de ver aquilo. E isto está-se a tornar extraordinariamente banal. Eu desafio-vos. Se vocês veem guerra em direto, veem as mortes em direto, veem violações em direto, acham tudo normal. Vocês podem ver, por exemplo, no Correio da Manhã, e não é só o Correio da Manhã, até o DN já vai tendo isto, o mídia online. Mas vocês estão abaixo do lixo. Dia sim, dia não, um jornal online, dia sim, dia não, às vezes dia sim, tem uma coisa deste género. Rapaz deu um mergulho de penhasco com 25 metros e morreu na queda, veja o vídeo. Eu não quero ver snuff movement. Não quero dizer. Acho que nenhum de nós teve essa educação, essa formação. É um apelo ao voyeurismo. E então o que é que acontece? O mal está-se a tornar banal. O mal está-se a tornar banal. Eu vi recentemente, para dar um exemplo de como as coisas eram ao contrário, vi recentemente um extraordinário documentário chamado The Rise and Fall of the Third Reich, do terceiro Reich, no Odisseia, talvez. Enfim, não é que E no último episódio, este documentário, que tem poucos episódios, para já tem um ângulo extraordinário, que é feito exclusivamente com recurso a imagens captadas na altura por vídeos amadores em Super 8 e até tecnologias mais antigas, de pessoas que viveram aquela época, que fossem soldados dos aliados ou nazis, ou judeus, ou nazis mais simpáticos, nazis menos simpáticos, alemães que nem sequer estavam a perceber bem o que está a acontecer. E no último episódio, isto é o clímax do documentário, como vocês sabem, os primeiros a descobrir os campos de concentração foram os americanos. Os americanos foram os últimos a entrar na Segunda Guerra Mundial, são fundamentais no dia D, etc. E são os primeiros a descobrir o primeiro campo de concentração. E um soldado tinha uma câmera, filmou o que eles decidiram fazer. Eles ficaram tão chocados com o que encontraram que obrigaram a população, e depois começaram a fazer isto em vários campos de concentração contíguos, obrigaram os alemães que viviam ali ao pé, a 2, 3, 5 quilómetros daquele campo de concentração, as pessoas comuns da Alemanha, a irem ver, vejam o que vocês deixaram acontecer. Vocês deixaram isto acontecer ao vosso lado. E depois ver estas imagens com a reação das pessoas que estão, não é, do lado errado desta história e que nós conseguimos identificar-nos com elas, são pessoas que de repente choram, que repitam, que estão voltadas para o privado do poder, mas que de facto deixaram aquilo acontecer. Daí para cá, e cada vez mais progressivamente, isto banalizou-se. Nós hoje em dia vemos mortos à hora de jantar, se for preciso. O que aconteceu em Nice foi repetido até à náusea, um caminhão a esmagar centenas de pessoas. Aliás, o terrorismo baseia... E acho que isto acaba por se refletir em quem faz. Quem cria também, isto fala do humor, como das áreas, quem cria também já... É como se tudo fossem avatares, não fosse a realidade. Ainda por cima, eu vi um comediante português muito conhecido tentar, ainda por cima, calçar os sapatos dos refugos. Quando aconteceu a história do Charlie Hebdo, fez um post muito indignado, eu estou com estes heróis, porque eu sei o que é ser censurado das minhas piadas. Pá, vou mesmo para o outro lado para não dizer um palavrão aqui. Tu estás a comparar, seja o que for que te aconteceu em Portugal, um trabalhinho que eventualmente tenhas perdido num canal jornalista, com seres metralhado no sítio onde tu trabalhas por uma coisa que fizeste com um lápis. Quer dizer, calçar os sapatos dos defuntos, para mim é particularmente chocante. Entusiasmei um bocado, peço desculpa. Ou se calhar ali fujam mais tarde. Vou perguntar ao humor e já agora dar uma referência de cada... Eu não conheço nada, nem percebo nada de televisão. Do meu ponto de vista, aquilo que aqui foi dito, o tal canal era um programa do que me recordo de esperar e de querer ver resultadamente. Para não falar dos portugueses, acho que os gatos brasileiros, acho que têm análises muito interessantes e às vezes muito subtis. Agora, os programas de humor que ainda hoje me recordo
não são portugueses, um era o Alô Alô, para mim, e outro era o Yes Me. São dois programas. O Alô Alô, para mim, ainda era particularmente interessante. E justamente por isso, não é? Pela capacidade. O Alô Alô até se passa durante a ocupação francesa pelos alemães. Portanto, é uma situação particularmente trágica, dolorosa em muitos aspectos, mas realmente o universo criado naquele café, um cafezinho, não é, do Renier, com a mulher que canta horrivelmente mal e que obriga os oficiais da SS a porem o queijo no ouvido para não ouvir. Aquele sentido sempre muito doce ou melífluo mesmo com que ela trata o marido, que não me diga nenhuma e que está sempre a pensar nas empregadas, não é? Ela, que aliás é uma extraordinária atriz, devo dizer, extraordinária atriz, mas que na verdade faz o papel de uma dançarina e uma cancionista terrível. A questão das obras de arte, não é? Toda a questão do surrupiar das obras de arte, do roubo das obras de arte, da expressa, exatamente, da Fallen Madonna do Big English. O que, como vê, é uma piada picante, daquelas assim, mais básicas, mas aplicada num contexto extraordinariamente inteligente, de forma que a pessoa não fica a pensar de facto nas videovidas, mas fica a pensar em todo o contexto. E chega a todos os públicos. A questão do R. Flick, não é o R. Flick, que é o homem da SS, extraordinariamente, não é? Que aliás é coxo. O que é já de si uma ironia extraordinária durante o diário a superioridade da raça. Não é? Depois, o próprio aspecto mecanizado do erotismo entre a Alga e o RFI. Eu, de facto, aquilo acho uma coisa extraordinária. Mas acho que estes são os textos, as séries que me particularmente interessam. Mas, por exemplo, a cena aqui contada da pistola, acho que é absolutamente extraordinária. E o humor, entre o humor e a ironia, há realmente diferenças que é preciso estabelecer. Ou seja, por exemplo, a tragédia tem imensa ironia. Se nós vimos uma tragédia que todos nós conhecemos, por exemplo, o Rei Eddie, que aliás era bom se as pessoas jovens aqui que não conhecem, que passem a conhecer, porque faz parte da bagagem absolutamente normal de um aluno universitário qualquer que seja o curso, mas o Rei Édipo é uma tragédia cheia de ironia. O facto de Édipo querer sair de Corinto para não matar o pai e casar com a mãe, e justamente nessa intenção fazer é a ironia do destino. É uma ironia enorme, não é? E isso é. Agora, há para mim, talvez, uma coisa que eu gostava de... O resto eu aprecio imenso essas cenas. Há um programa televisivo de humor, ou houve um documentário que me ri muito também, e que era sobre óperas. Justamente. Sim, a ópera presta-se às maiores piadas. Tinha imensos episódios engraçados. Quando alguma coisa falhava. Sei lá, por exemplo, recordo-me de uma... Da Tosca. Da Tosca. Cai no colchão e ela era muito gorda e aquilo sai do colchão e ela mata-se no final. Ela atira-se do Castelo Sant'Angelo. Portanto, se a senhora vir acima, a ópera atira-se, só-se caravalho e atira-se. Já viu mesmo. Para protegerem a casa da Tosca, não é? Fizeram uns colchões. Mas como aquilo ficou demasiado elástico, ela aparece. Qualquer batata, qualquer coisa que não está bem pensada numa tragédia, vira logo comer. É como também no Coros, naquele programa contavam uma cena também extraordinária
do maestro do coro, normalmente os elementos do coro não têm muita vocação dramática. E, na verdade, desculpa, isto deve ser um tico que me vem das aulas. Eu, na verdade, quando sinto que há uma espécie de desvio, tenho esta reação quase mecânica. Estava eu a dizer que normalmente os elementos do coro não são muito hábeis dramaticamente. E então, Os coros da operação. mas aquilo não era. Eram as ilhas também. Não é que o maestro do coro ficou de fora, atrás da cortina, e ia indicando, conforme o coro cantava, e indicando o gesto que ele ia fazer. Acontece por aí que logo o primeiro elemento do coro tinha uma camisa demasiado justa e o botão abriu-se. Então, numa cena dramática, aparece a barriga do senhor com imensos pelos. E o maestro do coro, na verdade, ao olhar aquilo, só fez um sinal. E o coro todo. Ele disse: não, não, e o coro todo. Esse não é isto. Ai, todo para baixo. Isso é um clássico. É um clássico. Agora, há um aspecto também, talvez mais sério, que eu gostava aqui de referir, que é o seguinte: a definição tradicional, de acordo com a qual se distingue a tragédia da comédia, que foi um assunto que ocupou muito os pensadores já antigos, era esta. A tragédia imita os homens melhores do que nós somos, os homens superiores, o estatuto de alguma forma superior. A comédia imita-os abaixo do que nós somos. O que me parece que hoje corremos o risco, sobretudo com estas capacidades de meios de comunicação de massas, etc., é de pormos a média demasiado baixa. E por isso, quando se faz comédia, um dos riscos que se corre, suponho eu pelo menos sentiria isso, é para provocar essa vileza engraçada, desce. E isso transforma o humor, de facto, numa espécie de buçabilidade que não tem nada a ver uma coisa com outra, não é? Como, aliás, se diz. Mas o ser humano também tem esse lado. O ser humano também é bução, não é? Tem esse lado. Portanto, vai sempre haver algo mais fácil que vai Não, sempre aí aproveitar tem. desse lado, não é? Não Agora, sei. Certamente que, mas os não é. humoristas inteligentes pegam nessa personalidade e levam-na Ora ao bem, patamar. mas é isso. Mas É isso isso. depende da inteligência do artista, do humorista, do médico. Um grande amigo meu que é comediante, tem um desabafo que eu acho maravilhoso, que é: o gajo mata-se a ler e a escrever, a pensar em formas originais de divertir as pessoas. E se de repente alguém nesta sala der um pulo, está toda a gente Isso é a um clássico. é um clássico. Desde que nascemos até que morremos, não é? Sempre divertido. Está a ver, eu não acho que Se vocês terminam aqui super elegante, gira, de repente só passa assim uma rajada. Quero ver quem é que não sabe andar. Mas sim, não só não há. Tem a certeza quando foste à casa bem, fico bem claro. Olha, não só não acho particularmente grave, como não me parece bom caminho salientarmos ou sublinharmos que somos iguais nas nossas necessidades básicas. Também, isso é o básico, mas o humor é tão elevado quanto a melhor das tragédias. E acredito que não acharia graça. E então, programado, acharia mesmo de faltíssima de gosto. Não, programado. Programado era uma desgraça. Mas, repare, Mas é verdade. não se parece particularmente engraçado, desculpe. Imagino quando
de Cavaco Silva, no pleno discurso de 10 de julho. Eu acho que nem com ele não conseguia rir com isso. Eu acho que era a primeira vez que eu ri com ele. Como vocês veem, é muito complicado, é muito difícil chegar a um consenso sobre a questão do humor, não é? E um bocadinho pensar o que é que nos faz rir. Se calhar cada um de nós há muitas coisas que nos fazem rir. E, exatamente, não é? Mas acaba Aliás, por ser, é muito. e eu acho que o cuidado, que é um bocadinho aquilo que nós temos estado a falar aqui, o cuidado que nos faz dizer uma graça, tentar, para que se riam mais, baixar um bocadinho, ou seja, a ideia essa possibilidade, acho que é uma coisa que nós devemos fugir, não é? Que se deve fugir é essa tentativa de baixar sempre, ou seja, tentar subir. Acho que creio que é um bocadinho isso que é o importante, não é? Acho que... Isso é muito importante. Em certa altura vem cá um realizador que agora escapa de novo, um realizador português. Eu tinha visto o filme, era um filme que se passava numa casa de Alderno, na Beira, e que tinha a ver com a Ifigénia e a... que aliás era um filme e que veio cá, e eu apreciei muito o filme, vi o filme, apreciei o filme, e ele veio cá, mas a dada altura da conversa, justamente a questão focou-se nisso, e havia entre nós uma é que ele empenhava-se continuamente a mostrar a podridão do homem. Eu, ao contrário, justamente, não há dia que passe em que não procure, aceitando essa base, não é? Que não procure aquilo que estava a dizer como elevar. Não há um dia, isto penso que seria um caminho, não há um dia que passe em que não procuremos elevar-nos ao chão. Não tem conotação, não tem conotação. As coisas incríveis também há na vida e na humanidade, não é? Há coisas extraordinárias. A vida é em si uma coisa extraordinária, uma aventura extraordinária. Eu acho que isso requer também uma espécie de ascetismo e de capacidade para olharmos para além, de olharmos para além do disco. O humor é bonito. Sim. Eu tinha mais uma questão, mas acho que nesta altura, e como já estivemos aqui, a questão que eu gostava que dissessem, se fosse um bocadinho rápido, que era também se houver alguma questão, eu gostava que vocês também participassem, era um bocadinho, nós estivemos a falar dos programas de humor, mas e o humor dos programas, não é? Um bocadinho como aquele programa de ópera que o professor falou e também o próprio programa da Eu nunca fui por ali, eu nunca fui, por exemplo, no programa, no Super Geek, eu podia ter... Creio que o programa de história e o que também era um bocadinho, tinha um bocadinho esse lado, não é? Respeito a TV, é o projeto da minha vida. Eu acho que podiam falar um bocadinho dessa questão, como é que veem o humor dos programas sem ser programas de humor, se é possível Começo já porque você já fez. É desconsiderado, não há outra forma de dizer isto. É desconsiderado e muito provavelmente, como o professor aqui já referiu, a parte sobre a comédia perdeu-se, a parte grega sobre a comédia não chegou aos nossos dias. Pensem só nisto. Pensem nos Oscars, para falar de uma coisa extraordinariamente comercial, que supostamente celebra os melhores filmes, os melhores atores do ano. Quando é que vocês conseguem recordar um comediante, uma comediante que tenha ganho o melhor ator, o melhor atriz? Nunca, ou quando fizeram um papel dito sério, e revelaram-se um papel sério. Ou um filme cómico que ganha o melhor filme. Contam-se pelos dedos, de uma mão, em 80 edições. Há uma desconsideração. Ganha o melhor filme estrangeiro, é verdade, é uma das raríssimas exceções. Há uma... Aí está esse homem e consegue isso muito bem, Roberto Benigni. Há uma desconsideração. Normalmente, basicamente, eu digo isto de forma carinhosa. Prefiro 1000 vezes fazer o que faço hoje do que ser advogado.
Mas normalmente o que acontece é que se corre bem. Dou-vos um exemplo: o Contra-Informação. O Contra-Informação, um programa que durou 10 anos. Também era fantástico. Era um programa de sátira política. Então não era hilariante ou nem. Ainda bem que te lembraste. Eu não me lembrei. Porque de facto era extraordinário. Era engraçadíssimo. Esse É uma programa, referência também. Pronto, esse também está. o poder político, que era o alvo da sátira, abominava o programa até perceberem, espera, as pessoas gostam, isto torna popular. Eu identificava com o programa, então, ao fim de 2, 3 anos, começaram a adorar aparecer ao lado dos seus bonecos. Adoravam tirar fotografias ao lado. Perto do fim do Contra-Informação, cometeu-se um erro. As pessoas que escreviam eram brilhantes, cometeram um erro, escreviam aquilo todos os dias e tinham uma informação factual errada sobre uma determinada polémica política daquela altura, que agora não interessa. Caiu-lhes toda a gente em cima. Isto é um bocado assim, o comediante, e eu digo isto um bocadinho, nós somos basicamente uma versão 2.0 do povo da corte medieval. Portanto, o poder consegue-se rir contigo até ao momento em que te corta a cabeça. A grande vantagem é que hoje em dia já não nos cortam a cabeça literalmente, podem cortá-la no sentido figurativo. Há um bocado esta coisa de o comediante é um bocadinho um adulto adiado que vai sendo tolerado enquanto nós nos rimos com ele, até o momento em que ele diz qualquer coisa sobre nós, ou tem um dia mau e então estás no chão, cai toda a gente em cima. Mas faz parte, são os chamados occupational hazards, são ossos de ofício. Tem mais ou menos rápido. A minha experiência, por acaso, foi diferente, porque eu sou uma pessoa que... Eu sou divertida, de uma forma geral, e trabalho sobre uma matéria, gosto, nem faço nem faço grande esforço, nem penso muito, digo as coisas e as pessoas começam-se a rir. Mas também não sei, tem a ver com a minha forma de comunicar. Eu não sou humorista, não tem nada a ver, eu sou que fique bem claro, há muitas pessoas que acham, desculpa interromper-te, que as pessoas que são hoje comediantes eram os palhacinhos da turma. Muito raramente. Muito raramente mesmo. Até a regra geral, pessoas extremamente tímidas. Sim, mas isso também os atores. Há grandes atores que as pessoas são, e são as pessoas, e cantores de ópera também são super tímidos e fora do palco ninguém dá nada e de repente no palco transfiguram-se. Mas o que eu estava a dizer é que eu trouxe para o programa, e foi uma coisa difícil, que eu podia ter perdido logo nas primeiras sessões em que fui filmada, foi a minha espontaneidade e a minha vontade de comunicar com as pessoas e a minha vontade de falar da ópera e de falar de uma maneira que seja, que é a minha maneira, não sei outra e não estou interessada em ter outra, que é uma maneira de as apaixonar tal como eu me apaixonei pela ópera. E claro que eu apaixonei por tudo que a ópera me trouxe, desde o lado emocional e trágico, claro que é aquele que cativa, que é a dor, uma pessoa tem uma catarse e de facto lava a alma, mas as grandes óperas e as grandes tragédias acabam sempre por ter momentos de distensão e momentos de humor, e um grande mestre que faz isso muito bem é, por exemplo, o Puccini, não sei se já ouviram falar, que é um compositor que faz aquelas óperas que uma pessoa, meu Deus, tem que levar tipo 10 lenços de papel que se mata a chorar, porque ele é um mestre de fazer chorar, ele sabe exatamente como tirar o máximo de emoção do público. E uma das formas que ele utiliza, que é muito eficaz, é antes de um momento emocional arrasador, colocar um momento super descontraído em que estão todos a divertir-se em cena. Um momento de humor. Aí a tragédia é absolutamente avassaladora. E ele fazia isso muito bem. E portanto eu no meu programa acabei por querer trazer a ópera às pessoas, trazer as personagens, as histórias, a paixão da ópera, sempre com uma certa leveza que o humor, de uma forma geral, traz. Sem estar a fazer piadas, sem estar a colocar, por acaso não calhou a pôr imagens de cantoras a cair, porque isso já não me interessava. Não me interessava ir por aí, porque isso é fácil, alguém que cai dá logo vontade de rir, ou uma cena que sai mal dá logo vontade de rir, isso é um clássico, não é? E não era dessa forma que eu queria divulgar. Não quer dizer que eu um dia destes não me apeteça pôr assim umas cenas de uns azares que acontecem a todos os profissionais e é sempre super hilariante. Mas de facto esse humor foi muito, e logo a forma como eu criei as rúbricas, o nome que eu lhes dei, portanto o humor está presente, porque claro, há óperas, as óperas que
são óperas bonitas, são óperas que são comédias, claro que as explorei de uma forma mais divertida do que as tragédias, não pretendi ridicularizar algo que pretendia ser verdadeiro e profundo, porque isso era destruir a matéria essencial e a pessoa não faz isso por respeito e por inteligência. Lá está, também é fácil destruir uma coisa que é dramática e que é trágica, é muito fácil destruí-la mandando uma graçola ou duas. Lá está, isso é fácil, isso não interessa. E foi muito bem aceita no fundo, essa frescura, essa leveza que eu trouxe a uma matéria que supostamente é tão séria como a ópera, não é? Também das grandes tragédias e que tem temas tão... geralmente morrem todos os personagens e sempre das formas assim mais trágicas. Portanto, correu muito bem. Agora, há sempre pessoas que gostam, outras que não gostam. Eu tenho a impressão que esta nova direção da RTP2 quer programas de ópera mais sérios e eu vou ter que viver com isso. Mas eu não vou mudar a minha maneira, porque é a minha, eu não sei outra. Eu nunca fiz muito. Não tenho nada a dizer. E não me vejo a fazer. Mas é super divertido, máximo de vida. É o meu lado.